Salve, salve, querido estudante! Tudo bem? Espero que você esteja muito bem aí na sua casinha. E aqui é o professor Joãozinho, professor de Física com vocês. E, inicialmente, a gente vai fazer uma listinha hoje aqui de hidrostática, voltada aí para a SpaceX. Só que antes, você aí que está nos assistindo, gosta muito do nosso trabalho aqui na Fábrica D, já deixa o seu like, compartilha aí nas redes sociais também esse vídeo que vai ficar salvo aqui para você. Joga lá naquele grupo do WhatsApp pra galera ficar ligado. Aí é bacana, né? E é o seguinte, vai aparecer aqui, embaixo, um cupomzinho Militares, códigozinho Militares, já para você ter acesso ao desconto a todo o nosso trabalho de excelente qualidade lá na plataforma do Fábrica D, beleza? Então, a gente tem aqui a nossa primeiríssima questão, deixa eu passar aqui para vocês. SpaceX AMAN 2013. Olha o que ela diz. Um elevador hidráulico de um posto de gasolina é acionado por um pequeno êmbolo de ar igual a 4 vezes 10 elevado a menos 4 metro quadrado. O automóvel a ser elevado tem peso de 2 vezes 10 elevado a 4 newtons e está sobre o êmbolo maior de área 0,16 metros quadrados. Então é só você ficar ligado, no enunciado, o que ele está caracterizando ali como uma área e uma força, a área menor, força menor, e a área maior, força maior. A intensidade mínima da força que deve ser aplicada ao êmbolo menor, olha aí, para conseguir elevar o automóvel é de. Então, vem comigo. Vamos lá, canetinha. Aí sim. Então a gente aqui basicamente começa com uma questãozinha, do princípio de Pascal. O princípio de Pascal diz o seguinte para a gente, que toda a pressão aplicada sobre uma área, uma determinada área, ela vai ser integralmente transmitida ao longo de todo o fluido, e a gente pode reescrever o seguinte: F1 sobre a área 1 é igual a F2 sobre a área 2. Geralmente, a gente tem uma arinha pequena, aí tem uma área maior e as forças equivalentes, tá? Então, é só a gente ficar ligado aqui nos valores e o que ele está dizendo que é maior e o que é menor. Então, a questão que é o seguinte, ela vai dar a relação para a gente da seguinte maneira. F1, que é o que ele quer saber, igual, eu vou isolar, passar para lá, passar para cá, a gente vai ter a razão das áreas, A1 sobre A2, vezes a força, F2, beleza? Então, isso vai ser igual a... Aí é o seguinte, essa área e essa força, a gente vai escrever da seguinte maneira, 2 vezes 10 elevado a 4, no enunciado é a nossa força, e agora a área, vamos lá, 4 vezes 10 elevado a menos 4, já está até no SI, então 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, dividido pela área 2, que é de 0,16. Aí eu vou escrever isso da seguinte maneira, 16 vezes 10 a menos 2, para ficar mais fácil as nossas continhas, Então, isso vai ser igual, você vai simplificar aqui, 4 vezes 16 vai ficar 1/4. Deixa eu te ajudar aqui rapidamente. Simplifica aqui vai ter 1/4, aqui vai ter 1. Aí você vai ter que o resultado todo no final vai ser de 50 newtons. Beleza? Razoavelmente tranquilo, que nos leva ao gabarito de letra C. Sigamos adiante. Questãozinha 2, ela diz o seguinte. Pode-se observar no desenho abaixo um sistema de 3 vasos comunicantes. Já deu a dica, 3 vasos comunicantes. Galera que está ligada aí na teoria já sabe qual vai ser a resposta, inclusive. Mas vamos lá. Comunicantes cilíndricos F, G e H distintos, abertos e em repouso sobre um plano horizontal na superfície da Terra. Coloca-se um líquido homogêneo no interior dos vasos, de modo que não haja transbordamento por nenhum deles. Sendo HF, HG e HH o nível das alturas do líquido em equilíbrio em relação à base nos respectivos vasos F, G e H, então a relação entre as alturas em cada vaso que representa esse sistema em equilíbrio estático será... Bom, a palavrinha já está aqui, as duas palavras-chave, ele fala dos 3 vasos comunicantes e está em equilíbrio. Aí o cara vai jogar uma aguinha aqui, um fluidozinho. Quando esse fluido preencher todo o sistema, a gente vai perceber, inclusive isso aqui é uma verificação experimental, a gente vai perceber que o nível horizontal ali do fluido vai ser igualzinho para todos esses tubos aqui, F, G e H. Independente da forma deles, do formato desses tubos. Poderia ter inclusive um tubozinho aqui, mais doidão, assim, por exemplo, mas independente do formato, o nível seria o mesmo.
o que significa que as pressões aqui seriam iguais também, né? Então, aqui a gente tem uma pressão que eu poderia chamar de PF, aqui uma pressão de PG e aqui uma pressão pH, beleza? Então, elas seriam iguais também, ó. Assim como as alturas, porque já dizia Teorema de Estevam, ó, Teorema de Estevam. Por ele a gente lembra que há uma relação entre a pressão hidrostática, né, com a altura. Como é que era? Densidade do líquido ou do fluido vezes a aceleração gravitacional e a altura ali equivalente, beleza? Então, pressão e altura, diretamente proporcional. Se estão na mesma altura, mesma pressão. Se está na mesma pressão, é a mesma altura. Uma biimplicação, gabarito. Letra A. Beleza? Questão de número 3, ela diz o seguinte. A pressão P no interior de um líquido homogêneo, incompressível e em equilíbrio varia com a profundidade x, de acordo com o gráfico abaixo. Então, tem um gráficozinho ali, já vou fazer a leitura com vocês. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10, né, metros por segundo ao quadrado, ele vai querer saber a densidade do líquido. Então, ó, leitura do gráfico. Pressão no eixo vertical. Veja aqui, é sempre importante a gente estar atento ao que ele fornece aqui na unidade. Então, já está em 10 elevado a 5 newton por metro quadrado. E o x aqui, a profundidade, veja que ele chamou de x, poderia ter chamado de hzinho também, em metros. Então, está tudo no SI, o que já nos facilita e muito. Considerando a aceleração, tá, beleza. Então, ele vai querer saber a densidade. A gente vai trabalhar aqui, basicamente, com a lei de Estevam, de novo. Ou melhor, Teorema de Estevam. Ou Steven, como você preferir. Show? Que vai dizer o seguinte, que a pressão ali vai ser igual à pressão ATM, né? Inclusive, essa pressão ATM está aparecendo aqui no gráfico, como ó, o valor de 1 vezes 10 elevado a 5, mais aquela pressão devido à coluna de líquido, que é a hidrostática, que vai ser a densidade do líquido vezes a aceleração gravitacional e a altura. Vou chamar de H, ele chamou de X, tá? Então, só para você não ficar perdido, esse X aqui é o que eu estou chamando de H. Ok? A pressão ali, ele nos fornece, que vai ser de 2,2, esse aqui é o que eu estou chamando de P, pressão, e aqui seria o PATM, né? PATM. 2,2 vezes 10 elevado a 5, cuidado para não esquecer esse prefixo aí, igual 1,0 vezes 10 elevado a 5, mais densidade do líquido é o que ele quer saber, então, ρ do líquido, vezes a gravidade, e a altura, só olhar aqui no gráfico correspondente, que ela vai de 0 a 5, né? Então, 5 metros. Passar aqui para baixo, a gente vai ter que a densidade desse líquido vai ser de 2,2, passando esse termozinho para cá vai diminuir, né? Então, 1,2 e aqui vai dividir por 50. E a gente vai achar o resultado de 2,4 vezes 10 elevado a 3, né? Quilogramas por metro cúbico, porque já está tudo na unidade do SI. Beleza? Então, gabarito, letra E. Alright, vamos que vamos. 4. Um bloco maciço flutua em equilíbrio. Olha a palavrinha-chave. Dentro de um recipiente com água. Observa-se que 2/5 do volume total do bloco estão dentro do líquido. Desprezando a pressão atmosférica e considerando a densidade da água igual a 1,0, né, 1000 kg por metro cúbico, pode-se afirmar que a densidade desse bloco vai valer quanto? De novo, uma perguntinha aí sobre a densidade. Tá vendo que a galera gosta aí da SpaceX calcular um pouquinho de densidade. Então, mais uma vez, como ele disse ali, equilíbrio. Equilíbrio é um indicativo para a gente que a resultante das forças é igual a 0. Né? Tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo, tudo que está para a direita é igual a tudo que está para a esquerda. Mas nesse caso, a gente vai trabalhar apenas com o empuxo e com a força-peso. Então, a gente pode escrever que empuxo igual a força-peso aplicada sobre esse bloco maciço ali. Beleza? Então, a gente vai escrever isso aqui da seguinte maneira. Peso mg, né? Famigerado mg, densidade do líquido para o empuxo, vezes a gravidade, vezes a gravidade, deixa eu só trocar aqui, que é o volume submerso, que eu gosto de botar primeiro,
Então, volume submerso vezes a gravidade, beleza? Com isso, a gente já percebe ali que a gravidade vai cortar. Cancela aqui, cancela aqui. Vamos continuar a nossa quantity. A gente vai ter o seguinte, como ele quer saber a densidade do bloco, é interessante que a gente abra essa expressãozinha aqui da massa, né, em termos da sua densidade e do seu volume. Lembrando aqui com você, ó, que a massa ela pode ser expressa pela densidade desse corpo vezes o volume. Então, vou reescrever isso aqui. Densidade do corpo, vou fazer um índice C aqui para te lembrar que é do corpo, vezes o volume do corpo, né, igual densidade do líquido vezes o volume submerso. Né? Então, com isso, agora a gente tem que voltar aí no enunciado e ver as informações. Veja que ele fala aqui, ó, observa-se que 2/5 do volume total do bloco é que está dentro desse líquido, né? Então, volume submerso, essa informação para o volume submerso, né, vai ser de 2/5 do volume do corpo. Ah, entendi, Johnny. Então, já dá até para cancelar ali, né, uma coisa com a outra. Sim, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, densidade do corpo, volume do corpo, igual densidade do líquido, é da água. Então, eu já vou até colocar aqui, ó, 10 elevado a 3, né? É múltipla escolha, então, vou botar assim. E o volume submerso vai ser de 2/5 vezes o volume desse corpo total. Vai embora ali também VC com VC. Vai sobrar essa continha aí, relativamente fácil também, para a gente fazer. Então, densidade do corpo vai ser de 2.000 dividido ali por 5, beleza? Que vai nos levar ao gabarito de 400. Mas como ele botou ali em potência de 10, então 4,0 vezes 10 elevado a 2 kg por metro cúbico. Unidades todas no SI, então tem que sair também unidade no SI. Gabarito, letra E. Olha aí que maravilha, hein? Na questão de número 5, para a gente finalizar esse bloquinho aqui de questões de nível relativamente fácil, a gente tem o seguinte. Um cubo maciço e homogêneo, com 40 centímetros de aresta, está em equilíbrio estático, flutuando em uma piscina. Mas aí, de novo, a palavrinha equilíbrio para a gente. Com parte de seu volume submerso, conforme desenho abaixo. Vou botar lá o desenho, veja aqui apenas a altura de 32 centímetros é que está dentro, né, da água. E sabendo-se que a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico e a distância entre o fundo do cubo, que é a face totalmente submersa, e a superfície da água é de 32, então essa densidade do cubo vai ser de quanto? De novo, perguntando aí densidade, ó. Tem que saber densidade para o SpaceX? Pô, o que você acha, hein, meu amigo? Então, vamos lá. Ele fala aí equilíbrio, então tá aqui, ó, a palavrinha que salva a gente, equilíbrio estático, beleza? Isso já é um indicativo que podemos reescrever que o peso é igual ao empuxo, ou melhor, o módulo dessas duas forças são iguais, né? Porque aqui a gente no cubo tem a força peso aplicada sobre ele, P, e o empuxo, que é a força que esse líquido vai exercer nele, vertical para cima, nessa configuração aqui, né? Tal do empuxo arquimediano. Beleza. Vou abrir agora essas expressões em função de densidade e de volume. Que nem a gente fez na questão anterior, agora eu vou pular aqui rapidamente, vou fazer um pouquinho mais acelerado, mas eu vou explicar de novo, ó. Densidade do corpo vezes volume do corpo é igual a densidade do líquido, né? Vezes o volume que está submerso. Johnny, não entendi. Pô, peso é mg, né? O mg eu abri a massa em termos de densidade, de volume, e o empuxo eu abri a densidade do líquido, volume submerso, só que a aceleração da gravidade, ela vai embora, ela vai ser cancelada, porque é comum os dois termos, não é verdade? Então veja que é a mesma situação da questão anterior. Só que agora ele vai perguntar, ele vai fazer de uma maneira diferente ali, né, a relação entre os volumes, é isso apenas que diferencia uma questão da outra. Então, ó, mais uma vez ele quer saber a densidade do corpo, vamos isolar essa variável que está sendo pedida para calcular, a gente vai ter o seguinte, densidade do líquido, do outro lado da igualdade, né? Agora eu vou fazer aqui uma razão entre os volumes. Vai ser o volume submerso dividido pelo volume do corpo. Mas ele não dá o valor do volume direto, né? A gente tem que procurar o volume aqui através
né, dessa informação aqui e também dessa outra informação aqui, beleza? Dos 32 centímetros aí de altura. Veja aqui, o volume pode ser expresso pela área da base, né, vezes a altura que está submersa. E embaixo, volume do corpo vai ser a área da base vezes a altura, né, do corpo. Que é referente aqui, ó, a aresta, 40 centímetros de aresta. A área da base, como é um cilindrozinho, então a área da base aqui vai ser cancelada. Essa área aqui superior e inferior são as mesmas. E a gente vai ter apenas o resultado final como sendo a densidade do corpo igual à densidade do líquido, que ele fala aqui que é de 1 grama por centímetro cúbico. Então, 1 vezes, agora a relação entre as alturas. Em cima é 32, embaixo 40. Inclusive, para aqueles que são bons de matemática, já até perceberam, né, que por conta dessa relação entre densidade e altura, 32 é ali aproximadamente 80% de 40. O que vai fazer com que essa conta resulte em 0,8 gramas por centímetro cúbico. Gabarito, letra E. Vamos que vamos. Então, ó, antes de ler a questão de número 6, você que está chegando aí agora, chegou agora aqui, caraca, questãozinha lá do SpaceX e hidrostática. Joãozinho, maneiro. Então é o seguinte, antes de você continuar aqui com a gente, vai dar um curte aí, curte aqui o videozinho, ativa aí o sininho das notificações para você ficar sempre ligado, né? Vai pintar o videozinho ali do Fábrica D, e aí você, caraca, tem que prestar atenção lá no vídeo. Aí você, né, a gente te ajuda, o YouTube te ajuda. Então ativa aí esse sininho. Curte o vídeo, ajuda a gente ainda, curte o vídeo, né? Compartilha lá no grupo do WhatsApp da galera, da família, os amigão aí pra saber também. Caraca aí, Fábrica D tá postando um videozinho lá sobre SpaceX, do vídeo de hidrostática, Joãozinho, maneiro. Então compartilha aí. E aqui embaixo vai estar aparecendo aqui agora também, ó, aparecendo o cupom Militares para você ter um descontinho bacana nos nossos planos e lá no site do Fábrica D. Belezinha? Sigamos aqui então na questão de número 6. Ela diz o seguinte: 4 objetos esféricos A, B, C e D, sendo respectivamente suas massas MA, MB, MC e MD, tendo as seguintes relações: MA maior que MB, MB igual a MC igual a MD, são lançados dentro de uma piscina contendo um líquido de densidade homogênea. Após algum tempo, os objetos ficam em equilíbrio estático. Os objetos A e D mantêm metade de seus volumes submersos e os objetos C e B ficam totalmente submersos, né, dentro da água, inclusive está lá na figura. Sendo VA, VB, VC e VD os volumes dos objetos A, B, C e D, né, respectivamente, podemos afirmar que então quer buscar uma relação entre os volumes, um maior que o outro, menor que o outro, igual ao outro. Aí aqui a gente começa a aumentar um pouquinho o nível de dificuldade, mas não tanto assim ainda, né? Vamos lá. Vou pegar aqui a canetinha. Show de bola. Com essa primeira informação aqui das massas, MA maior que MB e tudo isso aqui, eu vou sintetizar e reescrever o seguinte: MA maior que MB, que é igual a MC, que é igual a MD. Show? Vou começar a questão assim. Ele diz também que está em equilíbrio. Opa, equilíbrio, claro. Então, isso já nos dá um indicativo de que peso é igual ao módulo da força de empuxo, que vai atuar sobre cada um desses bloquinhos aqui, beleza? Então, peso igual a empuxo. Agora vamos olhar, guarda essa informação aqui, depois a gente trabalha com ela. Agora vamos olhar para a relação dos volumes, né? Porque é o seguinte, se ele fala que as massas têm essa relação, eu posso reescrever isso da seguinte maneira. Ó, peso em A maior que o peso em B, né? Que é igual ao peso C, que é igual ao peso em D. E aí, para ser um pouquinho didático, vamos fazer primeiro essa partezinha aqui, depois a gente olha para o PA, né? Para a força-peso aplicada no corpo A. Vamos trabalhar primeiro com essas igualdades aqui, que é mais fácil. Já que está em equilíbrio, o que a gente pode reescrever, agora em termos de empuxo, é que o empuxo aplicado no corpo B é igual ao empuxo aplicado no corpo C, que é igual ao empuxo aplicado no corpo D. Olha que maravilha. Como os empuxos são iguais, quando você for reabrir essa expressão, né, vamos lembrar aqui que o empuxo, teorema de Arquimedes, é igual à densidade do líquido
vezes o volume submerso, vezes a aceleração gravitacional. Quando você reabrir tudo isso, aqui para essa igualdade, é B igual a C igual a D, veja que o líquido é o mesmo, né? E os volumes ali, essa aceleração gravitacional é o mesmo, que o volume é o que vai sobrar. Então, a gente vai encontrar uma relação aqui dos volumes. E essa relação ela vai ser a seguinte. O volume de B é igual ao volume de C, que é igual, aí agora preste atenção, volume de D dividido por 2, né? Ele diz que o D está metade submerso e metade emerso. Então, a gente tem essa relação aqui entre os volumes. Não vou parar por aqui, porque, ó, tem só mais uma sacada aqui. Se a gente multiplicar tudo por 2, todos esses termos por 2, vamos encontrar aqui 2VB é igual a 2VC, que é igual a VD. O que essa relação está nos dizendo? Que o volume VD ele é maior do que o volume C e o volume B, né? Ele é 2 vezes esses volumes. Então, o volume D maior que o volume B, e aí o B igual ao C. Beleza. Essa informação aí você vai guardar na nuvem, daqui a pouco a gente volta nela, porque ainda falta a gente interpretar essa outra aqui, ó, essa outra informação do peso de A, peso em A, com o peso em D. Olha aqui, ó. Que é malandragem, que é cabelo branco, hein? Como ele quer relacionar o A e o D também, e a gente já tem essa informação, o que a gente pode escrever aqui? Né? Que o peso de A, vou botar aqui embaixo, peso em A, né? Ele vai ser maior do que o peso aplicado no corpo D. Só a gente visualizar aqui, ó, PA maior que tudo isso, então PA é maior que PD, certo? Então, PA maior que PD, porque a gente, no final das contas, quer saber se o volume A ele é maior, menor ou igual ao VD. É só a gente olhar aqui nas alternativas e procurar essa relação corretamente. Por isso que eu já coloquei o PA e o PD aqui juntos. Ah, mas se está em equilíbrio, P igual a E, o empuxo. Então, o empuxo aplicado no corpo A será maior que o empuxo aplicado no corpo D, certo? Mais uma vez, se a gente reabrir essa equação em termos de densidade, volume e aceleração, a densidade é a mesma, o líquido é o mesmo, a aceleração gravitacional é a mesma, vamos ter uma relação dos volumes. Ou seja, o volume do A tem que ser maior que o volume de D. Veja que se você olhar de novo aqui no enunciado, né, eles têm o seguinte, ó, o enunciado fornece essa relação aqui, que a metade deles estão submersos. E a gente tem que trabalhar com essa, claro, é o volume submerso. Então, é metade de VA, metade de VD. Só que aí esse 2 vai embora, né? O 2 vai embora, essa desigualdade que a gente tem, e aí sobra aquela informação que a gente já tinha previsto. VA maior que VD. Agora, junta essa informação com essa aqui. O que a gente vai ter? Só para finalizar, que o volume VA maior que o VD, esse VD tem que ser maior que o VB igual ao VC. Beleza? Qual é o gabarito? Letra C, olha. VA maior que VD igual, beleza. Então, gabarito, letra C. Sigamos. Questão de número 7, olha o que ela diz. No interior de um recipiente vazio, é colocado um cubo de material homogêneo de aresta igual a 0,4 metros e massa 40 kg. O cubo está preso a uma mola ideal, de massa desprezível, fixada no teto, de modo que ele fique suspenso no interior do recipiente, conforme representado no desenho abaixo. A mola está presa ao cubo, no centro de uma de suas faces, e o peso desse cubo provoca uma deformação de 5 centímetros na mola. Em seguida, coloca-se água no recipiente até que o cubo fique em equilíbrio com metade de seu volume submerso. Sabendo que a densidade da água, mais uma vez o valorzinho famigerado de 1.000 kg por metro cúbico, a deformação dessa mola nessa nova situação é D. Né? E ele pede para considerar a gravidade aí como sendo de 10. Então, vem aqui comigo para a tela. Marcar as forças, né? Primeira coisa, importante, marcar as forças. Vou marcar as forças aqui nessa situação onde está vazio ainda o recipiente sem água. Força peso, vertical para baixo, tem massa, tem peso. E aqui a força elástica, vertical para cima. Por que vertical para cima, Johnny? Ele falou que está em equilíbrio, né? Então, ó, FEL, força elástica. Se está em equilíbrio, essas duas forças aqui têm que se equilibrar. Sentidos opostos, densidades iguais. Então,
a gente pode reescrever isso da seguinte maneira, ó. Isso aqui eu vou chamar de situação 1, né? Então, vou botar aqui, situação 1, força elástica igual ao peso. E aí, a gente pode abrir em termos da constante elástica da mola, K, vezes a deformação inicial, que eu vou chamá-la de x0, igual a força-peso mg. Beleza? Aí, com isso, vamos substituir os valores e encontrar o valor de K. E aqui eu paro para falar com você rapidamente que é importante a gente encontrar o valor de K. Deixa eu voltar aqui para mim. É importante a gente encontrar o valor de K porque, de novo, é aquela questão, né, famigerada questão que você tem uma situação e a outra, mas existe uma informação ali que é a mesma em ambas as situações, né? Para você poder resolver a questão. Inclusive é montar um sisteminha na prática. Então, na situação do recipiente sem água e com água, a constante da mola ela é fixa, ela é um valor fixo, né? Ela não muda. E isso te ajuda a fazer a questão, beleza? Então, é importante encontrar o valor de Kzinho. Vamos lá. Isolando aí o valor do K, a gente vai ter o seguinte. Vai ser a razão ali. Vamos substituir os valores da massa e da gravidade, né? A massa e a gravidade vai ser 40 vezes 10 para a gravidade, isso aqui vai dar 400, dividido pela deformação, ele diz no enunciado, né? De 5 centímetros. Aí na malandragem, no cabelo branco, eu vou deixar o 5 mesmo. Porque olha as alternativas. Centímetro, 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 centímetro. Então é claro que você vai encontrar aqui, né, um valor de 80 newtons por centímetro, não tem problema nenhum. Porque depois, quando você for rearmar para a nova situação, a equação para a nova situação 2 aqui, você já deixa aqui em centímetros. Vai achar a resposta direto em centímetros. Tá? Na situação 2, vamos lá, na situação 2, vamos marcar as forças agora, novamente. A gente vai ter o seguinte, força-peso, tá lá força-peso, né? Só depende da massa e da gravidade, também não muda a sua intensidade. Só que agora, além dessa força elástica, que vai ser diferente, né? Inclusive eu vou fazer questão de chamá-la de Fell'inha, também vai ter a contribuição do empuxo. Então tá lá o empuxo, né? A força que o líquido vai exercer sobre esse corpo, tentando tirá-lo aqui, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar, então empuxo. Agora a gente vai ter o seguinte, já que está no equilíbrio, o módulo do empuxo somado ao módulo da força elástica, que eu estou chamando de Fell'inha, tem que equilibrar o peso, a força-peso. Alright? É o seguinte, vou reescrever isso aqui como sendo a densidade do líquido, o empuxo, vezes o volume submerso, VS, volume submerso, vezes a gravidade, mais K, esse K é o mesmo daqui, claro, só que agora X para essa nova deformação, por isso que aqui eu chamei de X0, né? Conforme a água vai sendo acrescentada aqui no recipiente, essa mola não vai se deformar mais tanto assim. Então, X igual aí o peso, mg. Agora é só substituir os valores, a gente vai ter o seguinte. Vou botar aqui embaixo, ó. Para a densidade do líquido, ele fala ali 1000, então 10 elevado a 3, vezes. Aí agora vem a dica aqui para calcular o volumezinho, né? Como ele diz que é 0,4, então 0,4, essa é a área extra, eleva ao cubo, já tem o volume. Só que ele diz que ele diz aqui que é a metade, né, do volume que está submerso. Então, ó, a gente só calcula essa partezinha aqui. Isso aqui corresponde ao volume submerso. Continuando, aí vai ter 10 para a gravidade, mais o K é 80, vezes X para nova deformação, igual. Isso aqui vai dar 400, né? Massa 40, tá beleza, 40. Então já vou botar o 400 direto, porque a gravidade é 10. Essa conta aqui é relativamente fácil também a gente perceber quanto dá, ó. 0,4, então seria 4 vezes 10 a menos 1. Né? Então 4 cubo vai ficar 64. E o 0,1, que é 10 a menos 1, elevado a 3, 10 a menos 3. Aí esse 10 a menos 3 que vai surgir dali, né, tentando fazer de cabeça aqui com você, esse 10 a menos 3 que vai surgir daqui vai ser cancelado com esse, não é verdade? E vai sobrar aqui um 64, dividido por 2, que é 32. 32 vezes 10, 300, então 320. Então tudo isso aqui vai dar 320. Beleza. Eu continuo a conta, a gente vai ter o seguinte, 80x igual a 400 menos 320, olha que conta boba,
né? Que aqui vai dar 80 desse lado, com 80 aqui. A deformação é de 1 centímetro, como eu te disse. Né? Já vai sair a informação em centímetros. E veja que a deformação ela é menor do que anteriormente, que era de 5, porque o empuxo está facilitando aqui a nossa vida, né? Então, ele faz com que essa deformação não seja tão grande. Gabarito, letra E. Próxima questão, 8. Então, agora a gente já vai começando a aumentar o nívelzinho um pouquinho, né? Vamos lá. Duas esferas homogêneas, A e B, unidas por um fio ideal na posição vertical, encontram-se em equilíbrio estático, completamente imersas em um líquido homogêneo, em repouso de densidade 1 kg por decímetro cúbico. Olha aí que informação interessante, né? Vai trabalhar com 1 kg por decímetro cúbico? Contido em um recipiente apoiado na superfície da Terra, conforme desenho abaixo. As esferas A e B possuem, respectivamente, as massas de 1 kg e 5 kg. Então, sabendo que a densidade da esfera B é 2,5 kg por decímetro cúbico, de novo aí, ó, o volume da esfera A é D. E ele pede para aí considerar a aceleração gravitacional como sendo de 10 metros por segundo ao quadrado. Marcar as forças, primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês, vamos olhar para o corpo B primeiro. Né? No B a gente tem força-peso, tem massa, tem peso. Vou chamá-lo de PB. O fio aqui está esticadinho, então tem uma força de tração. Vou chamá-la de FT. Beleza? Está imerso sobre um fluido, então tem um empuxo. Então está aqui o empuxo, que eu vou chamá-lo de EB. Então marquei as forças aí no corpo B, que agem no corpo B. Vamos olhar para o ar agora. No ar a gente tem também peso. Vamos chamar de P. Vou fazer o seguinte, só passar um pouquinho ali para o outro lado. Botar aqui, ó, peso aplicado no corpo A. Também tem o fio, né? O fio também vai puxar o corpo A, FT. Por que FT? Porque é o mesmo fio, né? O fio ideal, o mesmo fio. E também tem o empuxo. Então, é A para o empuxo aplicado sobre o corpo A. Beleza? Inicialmente, eu vou olhar aqui para o corpo B. Só trocar aqui, vamos lá. Inicialmente, eu vou olhar para o corpo B. Eu vou fazer o seguinte. Quais são, no equilíbrio, né? O que a gente pode reescrever ali? Que é FT, força de tração, mais o empuxo aplicado sobre ele, tem que equilibrar a força-peso. Né? Então, PB. Vamos reabrir isso aqui. FT mais densidade do líquido, vezes o volume submerso, né? Que seria o volume total. Só que aqui, ó, eu já vou fazer o seguinte com você. Nessa questão em específico, ele não te fornece o valor do volume, né, aqui de uma maneira direta. Mas ele te dá, olha aqui, ó, a densidade da esfera B. Né? Te dá a densidade e te dá a massa. Então, a gente vai encontrar o volume, né, desse submerso desse corpo, que na verdade corresponde, inclusive, ao volume total dele, através dessa expressão. Massa dele, massa de A, dividido pela sua densidade, ó, ρA. Né? Lembrando aqui, ó, eu vou fazer um lembrex aqui com você. Lembrando aqui que massa é igual a densidade vezes volume. Pronto. Então, vezes a gravidade, G, igual a massa de B, vezes a gravidade. Agora vamos substituir os valores. FT, isso tudo aqui é para a gente encontrar o valor da força de tração, porque, de novo, como eu disse, mais uma vez a gente tem aquela questão típica que a gente vai fazer 2 a 2, só que tem um termo ali em comum, né, nas duas situações, que no caso é a força de tração. Então, força de tração mais densidade 1, né, 1 vezes aqui a massa. Ele diz que é de massa de B, na verdade aqui é massa de B, né? Deixa eu corrigir aqui. Ó, massa de B e a densidade de B. Massa de B, densidade de B. 5 kg para a massa de B, dividido pela sua densidade de 2,5. Né? Então, veja aqui nessa informação da densidade, a gente está trabalhando com quilograma, né, por metro cúbico, por decímetro cúbico, desculpa, e aqui também. Então, essas unidades vão acabar se cancelando, né? Ó, decímetro cúbico. Deixar registrado ali para você não esquecer. Vezes a gravidade, que é 10, igual massa 5, aqui eu já vou botar 50, porque é 5 vezes 10, né? Força de tração vai ter um módulo de
30 newtons, certo? Que é metade de 1, vai dar 2, 20, passa para o outro lado, vai dar 30 newtons. Então, agora vamos fazer mais uma vez o esqueminha de equilíbrio de forças, mas agora olhando para o bloco A. Beleza? Vamos no bloco A, então, agora. O que a gente pode escrever? Que o empuxo aplicado sobre ele é A. Tem que equilibrar agora o seu peso mais a força de tração. Maravilha. Vamos reabrir tudo isso aí agora. Densidade do líquido, vezes o volume submerso. Vou botar VA aqui agora, porque esse aqui a gente pode facilmente encontrar, né? Inclusive é a incógnita da questão. G, a gravidade, igual a massa de A vezes G, mais quanto é o valor da força de tração? 30, né? Então, já vou até colocar aqui, ó, 30 newtons. O valor da densidade, 1, vezes o volume de A, que é o que a gente quer saber aqui por enquanto, vezes 10, né? Igual a massa de A, 1. Então, já vou botar 10 direto, porque vai ser 1 vezes 10, mais 30. Então, o volume do A aqui vai corresponder a 40 dividido por 10, costuma dar 4. 4 decímetros cúbicos, né? Cuidado que a gente está trabalhando aqui, ó, o tempo todo com essa unidade, quilômetro por decímetro cúbico. Então, a resposta ali, ela está saindo nessa unidade volumétrica, 4 decímetros cúbicos, que nos leva ao gabarito de letra C. Beleza? Ó, letra C. Sigamos adiante. Questão de número 9. Olha lá, agora já aumentou um pouquinho mais o nível, hein? Um cubo homogêneo de densidade ρ e volume V, bem literal essa questão agora, encontra-se totalmente imerso em um líquido homogêneo de densidade ρ0, contido em um recipiente que está fixo a uma superfície horizontal. Uma mola ideal de volume desprezível e constante elástica K tem uma de suas extremidades presa ao centro geométrico da superfície inferior do cubo e a outra extremidade presa ao fundo do recipiente de modo que ela fique posicionada verticalmente. Um fio ideal vertical está preso ao centro geométrico da superfície superior do cubo e passa por duas roldanas idênticas e ideais à zona e B-zona. A roldana A é móvel, a roldana B é fixa e estão montadas conforme o desenho abaixo. Uma força vertical de intensidade F é aplicada ao eixo central da roldana, né? Tô cansando aqui, fazendo com que a distensão na mola seja X e o sistema todo fique em equilíbrio, com um cubo totalmente imerso no líquido. Considerando a intensidade da aceleração da gravidade igual a G, o módulo da força F será de quanto, né? Em função de todas essas variáveis que ele forneceu aí no enunciado. Então, volta aqui para a tela comigo. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Vou destacar, fazer as forças que são aplicadas nessa polia aqui móvel. Tá? Então, na polia móvel, redesenhando ela aqui em azulzinho, para fazer o código de cores aí com você. A gente vai ter a força ali, F, tá até no enunciado, tá na figura, força F aplicada ali no centro geométrico. E essa força, essa roldana aqui, como ela é móvel, e nessa situação, porque ela é ideal também, vamos ter duas forças de tração aqui, que vão fazer o papel de dividir a força F, né, pela metade. Então, vou escrever aqui FT, é o mesmo fiozinho, a mesma corda, então é a mesma força de tração em módulo, e a polia móvel ela vai ter o papel de reduzir a metade o valor dessa força F. Então, a gente pode escrever aqui, no primeiro momento, a seguinte equação. F, né, é igual a 2 vezes FT. Se a gente somar essas duas forças, vai dar F. Só que aí você vai guardar essa informação, guarda essa informação aqui na nuvem, ó. Depois a gente volta nela, hein? Porque agora, quero analisar com vocês a situação aqui das forças no cubo, beleza? No cubozinho que está aqui dentro do líquido. No cubo, a gente vai ver o seguinte, várias forças ali vão atuar sobre ele. Beleza, no cubo. Forças que atuam sobre o cubo. Tem massa? Tem massa, Johnny. Então tem peso. Vamos lá. Força, peso. Força, peso aplicada sobre o cubo. Tem outra força ali também, né? Porque é o seguinte. Quando eu fizer a força F, a polia vai fazer o papel de puxar para cima esse cubo. Puxando esse cubo para cima, a mola vai distender.
E a mola vai tentar restituir a configuração inicial, fazendo uma força vertical para baixo. Então, a força elástica, Fel, vertical para baixo. Temos ali uma força de tração devido ao fio. O fio está puxando. Lembrando que a força de tração é sempre no sentido de puxar um corpo, né? Nunca de empurrar. Inclusive, empurrar a gente estaria falando de outra grandeza. E olha aí, ó. E aqui a gente também tem a empuxo, força empuxo. Porque como ele está imerso num fluido, esse fluido aplica sobre ele, nessa configuração, uma força vertical para cima, um empuxo arquimediano. Está no equilíbrio, né? Se está no equilíbrio, vamos reescrever tudo isso aí da seguinte maneira. Então, ó, o empuxo mais a força de tração tem que equilibrar peso mais a força elástica. Beleza? Só que agora eu vou fazer o seguinte, ó. Passar aqui para cima. Eu vou isolar a força de tração, porque no final das contas, isso aí vai me ajudar a identificar o valor da força F. Então, vou isolar a força de tração, ficando com P menos, Fel menos o empuxo. Né? Agora sim. Quem é o valor da força de tração? O valor da força de tração está aqui para a gente, ó. A sua correspondência, beleza? Então, com isso, a gente vai poder escrever o seguinte. F, é o que eu quero saber, F é igual a 2 vezes. Agora, todo esse valor de tração eu vou substituir aqui nessa primeira equação. Entendeu o que eu quero dizer? Então, entre parênteses, P mais a força elástica menos o empuxo. Se você não entendeu, vou voltar aqui para você e fazer o seguinte, ó. Essa situação aqui essa equação eu estou chamando de 2. Essa equação que eu pedi para você guardar, estou chamando de 1. Aqui eu fiz uma substituição, né? 2 em 1. Beleza? E aí esse 2 aparece por conta da equação 1. Então, voltando aqui à nossa continha, a gente vai ter o seguinte. F, né? F é igual a 2, entre parênteses. Agora eu vou abrir aqui em massa vezes a gravidade. Só que aí, de novo, lembro vocês que massa pode ser expressa como densidade vezes volume. Por que eu preciso trabalhar com densidade e volume? Porque são as informações que o enunciado nos fornece. Ó, densidade ρ, volume V, ele não dá a massa. Né? Então, vamos reescrever isso aqui como sendo a densidade ρ vezes o volume. E esse aqui é do corpo, né? Porque é o peso aplicado sobre o corpo, sobre o cubo. Então, G da gravidade mais Kx, K, a constante elástica da mola, também está no enunciado, X, sua deformação, menos, agora, ρ0, densidade do líquido, ele fala que é ρ0, do líquido homogêneo, vezes o volume submerso. Como o volume submerso é o total, vou chamar de V também. Esse V e esse V são o mesmo, porque o volume submerso é igual ao volume total nessa situação. Vezes G, aceleração da gravidade. Tá acabando, hein? Então, F igual. O que a gente pode colocar em evidência aqui? Veja que V e G são comuns a esse termo, né? E a esse termozinho aqui. Então, dá até para a gente colocar em evidência. Então, quando a gente for colocar em evidência, vai ficar o seguinte, ó. 2. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, colchetezinhos. Aí eu vou colocar ρ menos ρ0, beleza? Vezes VG. O que eu fiz? Coloquei ρ e V, coloquei V e G em evidência. E aí sobrou ρ menos ρ0. Então tá aqui, ó, ρ menos ρ0. Mais Kx, que é a contribuição ali da força elástica. Fechei colchete e aí achei a minha resposta. Cadê? Olha lá, vamos ver e vamos encontrá-la na letra E. Ai, que maravilha! Vamos que vamos! Questão 10. Olha o que ela diz. Uma corda ideal AB e uma mola ideal M sustentam em equilíbrio uma esfera maciça homogênea, né, de densidade ρ e volume V através da corda ideal BC, sendo que a esfera encontra-se imersa em um recipiente entre os líquidos immiscíveis 1 e 2, de densidade ρ1 e ρ2, respectivamente, e está lá a figura para nos mostrar isso. Na posição de equilíbrio, observa-se que 60% da esfera está contida no líquido 1 e 40% no líquido 2. Considerando o módulo da aceleração da gravidade igual a G', a intensidade da força de tração na corda AB
Ele até te ajuda aí, né? Já que a questão literal, nível de dificuldade um pouquinho mais elevado, ele até ajuda aí a gente lembrando do seno de 60, cosseno de 30 e por aí vai. Então, vem aqui comigo. Primeira coisa, vamos marcar de novo aí as forças sobre os corpíceos, né? Então é o seguinte, no corpo, né, de esferazinha aí, vai estar atuando a força peso. Vou escrever aqui, ó, força peso. Vai ter dois empuxos, porque agora a gente está lidando com uma situação de dois líquidos aqui, né, que não se misturam, e o corpo está imerso nesses dois líquidos. Então a gente vai ter ali o empuxo 1, o líquido 1 tentando empurrar esse cara aí, exercendo uma força resultante para cima, vertical para cima, e o líquido 2 também, ó. Então, aqui do lado eu vou escrever E2, o empuxo devido ao líquido 2. Beleza? Acabou por aí? Não, né? Porque se a gente ir um pouquinho mais para cima, ainda tem aqui o fio, a tração que ele está falando. Inclusive, ele pede para você calcular o valor dessa tração. Só que aí, olha só o que eu vou fazer. A gente tem aqui uma força de tração, beleza? Vamos chamar de Ft. E a gente vai ter que decompor essa força de tração, né? Tortinha. Então, a gente vai decompô-la na sua componente Y, vertical, e na sua componente X, horizontal. Só que aqui eu vou fazer a questão apenas de indicar a composição Y, né, dessa força de tração, que vai ser Ft vezes cosseno do ângulo de 60 graus. Porque se a gente olhar para esse ângulo de 60 graus aqui, ele vai estar projetado aqui também, entre a componente Y vertical e a força de tração, 60 graus, beleza? Ele vai estar aqui também. Né? Tem até a dicasinha lá do Z, só olhar para o Z aqui, ó, ele está deitadinho, então o ângulo vai ser projetado para cá também. E é o seguinte, por que eu fiz questão só de indicar a força T, né, na componente Y, na componente vertical? Porque se você olhar na horizontal, você vai dizer o seguinte, já que está em equilíbrio, Ftx, né, Ftx equilibra a força elástica aqui. Você volta para o enunciado e não encontra nenhuma informação da constante elástica, da deformação. Então, no que isso vai te ajudar? Em nada. Então, a gente só vai trabalhar com essa componente vertical aqui da tração. O que a gente pode dizer, então, na situação de equilíbrio, né? Como ela está vertical, como a força de tração em Y está vertical para cima também, a gente vai poder dizer que na situação de equilíbrio, essa força Ft cosseno de 60 graus mais o empuxo devido ao líquido 1 mais o empuxo devido ao líquido 2 tem que equilibrar, tudo isso tem que equilibrar a força-peso aplicada sobre a esfera. É o seguinte, Ft, né, vezes meio, cosseno de 60, conhecido como meio, mais a densidade do líquido 1, ρ1, chamá-lo de ρ1, o volume submerso, vou fazer você lembrar aqui o seguinte, que o empuxo, né, é a densidade do líquido vezes o volume submerso vezes G. Então, o volume submerso que a gente está trabalhando ali agora, ele está descrito no enunciado. Essa partezinha aqui é 60%, ou seja, 0,6 do volume total, e essa partezinha aqui é o restante, 0,4. Nem precisava dar no enunciado, né? É o restante. Então, 0,6 V, 60% do volume total, vezes G para a gravidade, mais densidade do líquido 2, ρ2, vezes 0,4 V, 40% do seu volume, vezes G. Isso é igual ao peso. O peso, mais uma vez, a gente poderia abrir aqui em massa e G, mas não trabalha com massa nem não trabalha com a massa, só trabalha com a densidade, com o volume, que ele diz que é ρ, V, né, e G para aceleração da gravidade. Estamos finalizando, hein? Vamos que vamos. A força de tração, que foi pedida para ser calculada, vai ser igual. Aí aqui é o seguinte, vou passar todos esses termos positivos para o outro lado, vai trocar o sinal, claro. Vou passar esse 2 também, multiplicando, então vai ficar 2, verdade? Eu vou abrir aqui o parênteses, vai ficar ρ, V, G, esse termo aqui é referente ao peso, menos 0,6 V
né? 0,6V Rho1 vezes G. Tá? Só dei uma rearrumada aqui, porque eu botei o 0,6V na frente agora. Então, Rho1 vezes G. Menos 0,4V Rho2G. Também só dei uma rearrumada. Fechei parênteses, né? Posso colocar alguma coisa aqui em evidência? Posso. VG, 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 aparecem todos os termos. Então, força de tração é igual a 2, vou botar em evidência, VG, aqui abre o parênteses, então vai ficar Rho menos 0,6 Rho1 menos 0,4 Rho2. E é só partir para o abraço, encontrar essa resposta aqui, ó, na letra E. Olha que maravilha, hein? Gente, vou ficando por aqui, então espero que vocês tenham gostado. Cuidado, compartilha aí o link no grupo do WhatsApp, tá? Não deixa a galera ficar aí dispersa. Fica estudando com a gente aqui no Fábrica D. Pega aqui o cupomzinho aí, ó, com o site do desconto Militares, para você ir lá no site e ter todo o trabalho aí envolvido com você, beleza? A gente vai ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Fui!